Sejam bem-vindos ao canal. Qual é a explicação para a notável precisão geométrica e alinhamento astronômico das 3 principais pirâmides de Gizé? Seria possível que uma civilização avançada, cujo conhecimento e tecnologia foram além da nossa compreensão, tendo colaborado com antigos egípcios na construção das pirâmides de Gizé? A teoria das pirâmides é um termo genérico usado para se referir a várias especulações e hipóteses relacionadas às antigas pirâmides do Egito, principalmente as pirâmides de Gizé. Essas teorias têm sido debatidas e discutidas por muitos anos, e algumas delas são amplamente aceitas pela comunidade científica, enquanto outras são consideradas pseudocientíficas ou até mesmo teorias da conspiração. Uma das teorias mais aceitas e bem fundamentadas é de que as pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós do Antigo Egito. As 3 principais pirâmides de Gizé são Quepes, Quefrem e Miquerinos. Foram construídas durante a 4ª dinastia do Antigo Egito, por volta de 2600 a.C. Essas estruturas monumentais foram projetadas para abrigar corpos mumificados dos faraós e servir como passagem para o além. A construção das pirâmides envolveu um enorme esforço humano, com milhares de trabalhadores dedicando-se à tarefa por longos períodos e tempos. Elas foram construídas com blocos de pedra calcária que eram transportados e colocados com a ajuda de rampas e técnicas de construção engenhosas. A precisão matemática e a engenharia empregada na construção das pirâmides são consideradas notáveis para a época. No entanto, além da explicação tradicional, existem várias teorias mais controversas e especulativas sobre as pirâmides. Alguns sugerem que as pirâmides foram construídas por uma civilização avançada desconhecida, talvez com a ajuda de seres extraterrestres. Essa teoria é frequentemente associada à ideia de que as pirâmides possuem uma simbologia cósmica ou escondem conhecimentos e tecnologias avançadas. Outras teorias populares é a de que as pirâmides foram construídas como fonte de energia ou como depósitos de captação de direcionamento de energias. Essa hipótese baseia-se em supostas anomalias eletromagnéticas e energias encontradas nas pirâmides, embora não haja consenso científico sobre essas supostas propriedades. É importante notar que muitas dessas teorias carecem de evidências científicas sólidas e são amplamente rejeitadas pela comunidade arqueológica e científica. A explicação convencional da função funerária das pirâmides e sua construção com base nas habilidades e recursos disponíveis para os antigos egípcios continua sendo a visão predominante e mais apoiada pela pesquisa acadêmica. A teoria das pirâmides abrange uma ampla gama de especulações e hipóteses sobre as construções, a função e o propósito dessas estruturas monumentais do Antigo Egito. Embora as teorias sejam fundamentadas em evidências e amplamente aceitas, outras são consideradas pseudocientíficas ou teorias da conspiração sem base sólida. Pessoal, a engenharia das pirâmides do Antigo Egito é considerada uma conquista notável para a época em que foram construídas. Vale lembrar que foram construídas nos mínimos detalhes, tudo com muita precisão. Acredita-se que os antigos egípcios tenham desenvolvido técnicas engenhosas para essas construções monumentais. As pirâmides foram construídas com blocos de pedra calcária, embora alguns blocos maiores tenham sido feitos de granito. Os blocos eram extraídos de pedreiras próximas ao local de construção
e, em seguida, transportados para a área de construção, usando rampas, rolos, trenos e talvez até mesmo águas em canais. De qualquer forma, essa engenharia foi muito avançada para a época. A forma precisa das pirâmides é uma das realizações mais impressionantes da engenharia. As pirâmides de Gizé são quase perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais e têm ângulos muito próximos de 52 graus. Essa precisão foi alcançada por meio de instrumentos de medição simples, como cordas com nós, prumos e níveis de água. Pessoal, uma teoria que é amplamente aceita é que as pirâmides foram construídas em camadas horizontais, com rampas sendo usadas para elevar esses blocos. À medida que a construção progredia, essas rampas teriam sido construídas de forma que pudessem ser desmontadas à medida que as pirâmides cresciam, permitindo o acesso ao nível superior. Essa questão de transporte e elevação dos blocos tem sido objeto de muito debate e especulação até os dias de hoje. Uma das teorias é que esses blocos foram arrastados sobre rolos de madeiras ou pedras polidas, enquanto outros sugerem o uso de técnicas de levantamento com rampas espirais ao redor da pirâmide. No entanto, não há consenso definitivo sobre os métodos exatos utilizados. A engenharia interna das pirâmides também é impressionante. As câmaras funerárias e passagem dentro das pirâmides foram cuidadosamente projetadas e construídas para abrigar os corpos mumificados dos faraós e permitir acesso espiritual ao além. As camadas também são frequentemente revestidas com pedras polidas e muitas passagens incluem mecanismos de bloqueio e corredores estreitos para evitar a violação do túmulo. Embora a engenharia dessas notáveis pirâmides, é importante reconhecer que os antigos egípcios desenvolveram essa técnica ao longo de muitos séculos. As primeiras pirâmides eram estruturas mais simples, enquanto as pirâmides de Gizé representam a culminação das habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. Esse tipo de engenharia é uma realização impressionante, que envolveu o uso de técnicas avançadíssimas para a época. A precisão das formas, a extração e os transportes dos blocos e a construção interna das pirâmides são exemplos notáveis de engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. Pessoal, é importante lembrar que ao longo dos séculos, a pirâmide de Gizé tem fascinado e desafiado a compreensão humana. Enquanto a história oficial sugere que essa majestosa estrutura foi erguida por multidão de escravos, há uma narrativa mais intrigante que se insinua nas entrelinhas dos registros antigos. Vamos imaginar por um momento que por trás das construções das pirâmides há um segredo há muito ocultado, uma verdade que desafia a noção convencional de como uma sociedade antiga poderia erguer tal maravilha arquitetônica sem os recursos modernos dos quais dispomos hoje. E se lhe dissessem que a pirâmide de Gizé foi concebida e construída não por escravos, mas por uma civilização altamente avançada? Essa teoria sugere que uma antiga sociedade desconhecida, possuidora de conhecimentos avançados e tecnologia além da nossa imaginação, pode ter colaborado ou até mesmo supervisionado a construção das pirâmides. A ideia de que seres extraterrestres, viajantes do tempo ou até mesmo uma civilização perdida poderia estar por trás dessa grandiosidade arquitetônica desperta a imaginação. Ao investigar mais fundo, surgem perguntas intrigantes, como os antigos egípcios conseguiram cortar e transportar tais blocos de pedras maciços com tal precisão e alinhamento sem auxílio de máquinas modernas. Imaginem como foram erguidos esses enormes
monólitos que supõem as estruturas imponentes. E, acima de tudo, como eles possuíam o conhecimento astronômico para alinhar as pirâmides com tanta precisão aos pontos cardeais. Alguns argumentam que as técnicas convencionais de construção e transporte desses blocos não podem explicar completamente o feito monumental da construção das pirâmides. Evidências anômalas, como a perfeição das junções entre esses blocos e a ausência das marcas de ferramenta e a simetria impressionante, sugerem que técnicas avançadíssimas, ou talvez até mesmo ferramentas desconhecidas, podem ter sido utilizadas. Além disso, a teoria levanta a questão de como a sociedade egípcia antiga, muitas vezes retratada como rígida e hierarquizada, foi capaz de reunir o conhecimento dos recursos à mão de obra necessária para construir as pirâmides. Será que essa civilização antiga tinha acesso a fontes de sabedoria e tecnologias que se perderam ao longo do tempo? O que vocês acham? Ou será que houve interações misteriosas, como entidades superiores que compartilharam seu conhecimento com esses antigos egípcios? Embora a teoria de que as pirâmides foram construídas sem a ajuda de escravos possa parecer fantástica, é importante lembrar que as histórias muitas vezes reservam surpresas que desafiam nossas crenças arraigadas, até que sejamos capazes de desvendar completamente os segredos dessas estruturas imponentes. A verdade sobre as pirâmides de Gizé permanece envolta em mistérios e especulações, deixando espaço para a imaginação e a busca por respostas mais intrigantes. À medida que essas buscas por respostas mais intrigantes continuam, algumas evidências e enigmas adicionais emergem para sustentar a teoria de que as pirâmides de Gizé foram construídas por mãos habilidosas além dos escravos. Arqueólogos e pesquisadores têm encontrado indícios de uma sofisticação técnica que desafia a compreensão convencional. Então, eles também não têm a certeza de que as pirâmides de Gizé foram construídas por mãos humanas. Uma das pistas mais intrigantes é a presença de possíveis ferramentas avançadas, algumas das quais não condizem com a tecnologia da época. Inscrições antigas descrevem uma pedra do raio ou uma pedra de sol, uma substância misteriosa que, segundo a lenda, possui poderes extraordinários, capazes de moldar e cortar pedras com facilidade. Seria essa pista para a tecnologia avançada esquecida pela humanidade? Além disso, foram encontradas marcas circulares e preciosas nas pedras, que sugerem o uso de máquinas de corte de perfuração. Imaginem, naquela época, máquinas de corte de perfuração. Essas marcas são inconsistentes com a ferramenta de cobre e bronze tradicional atribuídas aos antigos egípcios. Seria possível uma civilização desconhecida tenha deixado essas marcas e desaparecido no curso da história? Outros mistérios intrigantes é a perfeição geométrica dessas pirâmides. As medidas precisas e ângulos matemáticos precisos sugerem um conhecimento avançadíssimo de geometria e astronáutica. Alguns pesquisadores especulam que as pirâmides podem ter sido alinhadas intencionalmente com estrelas específicas e com a constelação de Órion, servindo como um mapa cósmico ou um portal para outras dimensões. Essa teoria ganha força com a constatação de que as pirâmides de Gizé estão alinhadas de forma semelhante às estrelas do cinturão de Órion. Seria apenas uma coincidência ou um sinal de uma compreensão sofisticada do cosmos pelos antigos construtores? Por fim, alguns exploradores e pesquisadores têm investigado as passagens secretas e as câmaras ocultas nas pirâmides de Gizé. Há relatos de túneis e compartilhamentos subterrâneos ainda não totalmente explorados. E o que será que eles vão encontrar por lá? Seriam esses espaços ocultos guardando segredos ou talvez evidências de um conhecimento ancestral que ultrapassa a nossa compreensão?
Enquanto a teoria de que a pirâmide de Gizé não foram construídas por escravos continuam sendo controversas, é inegável que as evidências e os enigmas que cercam essas estruturas monumentais são intrigantes. A verdade sobre a construção e propósito permanece oculta nas areias do tempo, esperando para ser revelada pelos arqueólogos e pesquisadores e aventureiros que ousam sondar os segredos eternos das pirâmides de Gizé. E você acredita que as pirâmides de Gizé foram construídas por uma civilização extraterrestre? Deixem seu like, compartilhem, inscreva-se no canal.